Olá pessoal, domingo, final de semana, chegando aí, reiniciando uma semana nova, né? E se você pretende dormir, vai ficar desinformado a semana inteira. Mas muito inteligente você é. Minha amiga querida doutora Josefa Costa, que bom, seja bem-vinda, viu? É uma alegria recebê-la, viu? Pra gente bater um papo aqui e tomar um cafezinho. Obrigado por você vir tomar meu café. Eu que agradeço, Leite. É sempre muito bom voltar aqui no programa Café com Leite. E agora a nível nacional agora, né? Estamos para o Brasil inteiro agora. É maravilha, né? Então, saindo daqui do Cariri, com esse programa que já tem um tempo aí de estrada, e é sempre muito bom voltar. Eu tenho um carinho enorme pela sua pessoa. Muito obrigado. E também pelo programa, que é tão informativo para quem está em casa, através da TV, ficar bem informado do que está acontecendo no Cariri, e no Brasil e no mundo. No Brasil e no mundo. E no Brasil em especial, com esse negócio desse INSS aí, está deixando muito o que falar, né, doutora? Sim, essa na verdade é uma temática que, para a gente que atua na área do previdenciário, é uma temática já antiga. Agora a gente só teve o balde que transbordou, mas ele já vinha enchendo aos pouquinhos, e posso falar até mais de uma década. Eu atuo na área previdenciária desde 2015, e desde aquela época a gente já tinha clientes, já tinham pessoas que nos procuravam para solucionar problemas com descontos indevidos nas suas pensões ou nas suas aposentadorias, Leite. E veja só, né? Desde 2010, agora imagine, você fala 2015 para cá, então há uma presunção de que antes também estava acontecendo, né? Esperar tanto tempo para explodir, né? Para o balde se superar, né? A derramar, isso é um absurdo, né? Se a gente for imaginar do ponto de vista administrativo, porque na administração a gente tem todo um planejamento para a gente fazer esse controle de ferramentas de pagamento de contas, de saber quais são as equipes que serão direcionadas para determinadas ações. Mas a gente está falando no âmbito federal. Não é um órgão estadual ou municipal, é um órgão federal. E aí que também não era para ser, mas há uma presunção de que é mais, digamos assim, mais leve, né? Mais leve, você fala em que sentido? No sentido de, talvez, de manter uma ação fiscal mais agressiva em cima, talvez. Nada, eu acho que é mais complicado. Especialmente no que diz respeito o advento da tecnologia. Porque com o advento da tecnologia precisou-se criar novas ferramentas, novos canais, novas formas de controle. Aí entrou a digitalização, e nesse período de digitalização, se a gente for observar, é que houve a entrança disso em grande escala, né? Então, o INSS ele precisou se preocupar com todo esse arcabouço de canais que tiveram que mudar. A gente vai agora sair, por exemplo, eu me formei em 2014, eu ainda atuei ali, quando eu estagiei lá em 2014, numa das varas da minha cidade, aqui no Cariri, eram processos físicos. E a partir de 2015 começou-se essa transição do físico para o digital. Nos processos digitais, a gente supunha que
a coisa vai ficar mais fácil, né, de se controlar. No entanto, a gente vê a internet, por exemplo, carente de regulamentação. Então, para cada passo que a gente vai dar, dentro de seja qualquer órgão, ou ele do âmbito municipal, estadual ou federal, no que diz respeito à digitalização, a gente precisa de regulamentação. E muitas vezes essa regulamentação nem existe. Então, espera acontecer, espera os fatos ocorrerem para depois se legislar, né? Exatamente. E a lei é isso, né? A lei, ela advém de um fato prévio. Então, ela foi criada porque o fato aconteceu. E aí a gente pode citar várias leis, inclusive de invasões de dados, como a Lei Carolina Dickmann, que surgiu a partir de uma invasão de dados da atriz. E assim acontece com várias outras. E no INSS, ele chegou agora com maior ênfase, né, com maior visibilidade, esses descontos indevidos por associações, que são em torno de 50 associações que estão sendo investigadas, mas a gente percebe que isso pode ocorrer com várias outras entidades, com vários outros âmbitos. Eu sempre guardo os meus processos todos, embora ele esteja lá na vara, na guarda da vara, eu sempre guardo todos os meus processos da forma como eu encaminhei. E a cada 6 meses eu faço uma baixa, porque eu fico pensando numa invasão uma vara da Justiça Estadual, do juizado, por exemplo, e que sejam dizimados todos os processos. E aí, como é que eu provo que eu tinha aquele processo protocolado, né? Sim. Então, assim, eu tenho sempre esse pensamento prévio, mas ninguém vai pensar nisso. A gente acha que está tudo bem, que está tudo certo. É uma presunção de que sim, né? Porque, de fato, a tecnologia vem de forma muito agressiva, vem para beneficiar, para facilitar a nossa vida, né? Não para se avolumar, mas por uma questão de segurança você assim o faz, né? Exatamente. Então, quando a gente passou a digitalizar os processos do INSS, ocorreu também um fato, e vale até pontuar isso, que foram as saídas das agências. Então, todos os passos passaram a acontecer através do 135, que é o canal de telefone, e através do portal do meu INSS e do app, que é o aplicativo baixado no telefone. E, a partir daí, ficou mais difícil para que o pensionista ou para que o aposentado fizesse controle de suas contas. Muitos aposentados, muitos pensionistas sequer sabiam que poderiam ter acesso a um extrato do que ele fez de Eu diria empréstimo, que sequer por exemplo. Sabem ainda hoje, né? Muitos. Hoje, né? Muitos, quando nos procuram no escritório, que a gente fala, olha, você pegue o extrato E o que é isso? da sua pensão, do que foi descontado, empréstimo consignado, eles não sabem. Eles sequer sabem disso, né? Que tem acesso. Essas operações que vieram aí de forma muito agressiva, já que você falou em pensão, também estão inseridas nas pensões ou só nas aposentadorias? Aposentadorias e pensões. A grande maioria em aposentadoria, porque o que são essas associações e sindicatos? Vamos entender isso. As associações e sindicatos são criados, são entidades criadas, assim como o Sindicato do Comércio, o Sindicato dos Hoteleiros e N outros sindicatos, são sindicatos criados para proteger direitos de determinada classe. E aí eles são criados para proteger, né? Então, até paradoxo a gente falar isso. Então, dentro desse paradoxo, eles são criados, de fato, para protegerem os direitos. Quais são esses direitos? Se está sendo descontado, olhando os descontos consignados, se a margem daquele desconto consignado está correta ou não. E aí, a partir daí, foram criados essas associações, esses sindicatos, ou já existiam, e eles formaram acordos de cooperações técnicas com o governo para que esses descontos acontecessem. Sou associado do comércio, por exemplo, eu preciso autorizar. Aqui no comércio, a gente sabe que alguns sindicatos acontecem de maneira reversa. Você é associado e, se você não quiser, você apresenta uma carta de oposição até determinada data. Você é contador, você sabe disso, né? No caso deles, eu não sei como acontece, eu não me aprofundei na convenção de cada sindicato desse, mas vou até fazer isso. Mas lá nós temos um fato impeditivo lá na Constituição, que é uma faculdade, né? Eu não
não sou obrigado a me filiar, né? Exatamente, não é obrigado a se filiar. E aí, se eu não sou obrigado, eu tenho que ter essa adesão por escrito. Sim. E foi justamente através dessa falta de adesão de um caso que aconteceu, que a pessoa insistiu junto ao Ministério Público, que chamou a atenção do Ministério Público e passou-se a ser investigadas essas associações. Foi daí que tudo começou? Foi daí que tudo começou. A aparecer, né, na verdade, mas começou já tem mais de 10 anos que esses descontos vêm acontecendo. Eu digo que começou a fluir, assim, esses problemas, né, aparecer, né? Apareceram esses problemas agora já em 2024, começou mais forte. Lá no início de 2024, o INSS já começou a lançar mão de algumas instruções normativas para suspender alguns acordos de cooperações técnicas com essas associações e para também fazer cancelamentos. Então, esses cancelamentos de descontos indevidos, ele vem acontecendo já tem uns 5 anos que eles vêm acontecendo. Mais forte começou em 2022, já foram cancelados de 2022 para cá, não, 2023 a 2025, mais de 2 milhões de mensalidades. Agora imagina, porque os valores são ínfimos, né? São pequenos, né? Mas imagina a quantidade. Né? Sim, grande quantidade. A quantidade de pessoas a gente está falando de milhões de pessoas, chega a beirar 10 milhões de pessoas, a estimativa de pessoas que foram prejudicadas. Sim. Os valores de descontos, eles têm um teto que a instrução normativa, salvo engano, 162 do INSS, traz que esse teto ele não pode ultrapassar 1% do teto do INSS, que hoje é um pouco mais de R$8.000, é 8.100 e alguma coisa. Então, esse teto, se a gente for considerar 1% dele, dá R$81. Então, os sindicatos e associações não podem cobrar valores acima de R$81. Mas vamos considerar que fique ali em torno entre R$40 e R$60. Aí a gente faz uma conta simples aí, com 9 milhões de pessoas, né, que foram prejudicadas. Colocar R$1 já dá 9 milhões de reais. Se colocar R$1, né? Exatamente, mensalmente, né? A gente está falando mensalmente. Então, assim, são valores, mesmo que sejam valores pequenos, são valores descontados indevidamente, são valores que, em muitos casos, caracterizados má-fé, né? A má-fé das associações. E um detalhe que eu enxergo assim também é que, em detrimento do valor pequeno na minha conta, muitas vezes eu não vou nem buscar. É aí onde as pessoas erram, né? Porque não é o valor pequenininho, é o fato. Sim, e o direito está sobre o fato, não pelo valor, né? Sim, você tocou num ponto super importante. O valor é tão pequeno e muitos desses pensionistas e aposentados, a minha mãe é pensionista e aposentada, mas como ela não faz empréstimos, nunca fez empréstimos consignados, a gente sempre fica nesse controle e o dinheiro dela vem certinho, 1.518 da pensão, 1.518 da aposentadoria, então não se identifica. Mas quem faz a maioria do perfil das pessoas que se sentiram prejudicadas por esses descontos são pessoas que fazem adesão a empréstimos consignados. E aí, como fazem já adesão a empréstimos consignados, muitas vezes já fazendo reserva de cartão de crédito também, que é o chamado RMC, a reserva de margem consignável, e ele não consegue perceber. Porque vamos supor que a pessoa fez um empréstimo, sei lá, 3 empréstimos de R$110. E aí vem um desconto acima, R$40. Ele vai achar que é porque aumentou alguma coisa, aumentou alguma taxa. Ele nunca vai achar ou lembrar que aquilo ali foi de alguma associação e verificar o extrato mensal. Sequer sabia que existia o extrato, né? Imagina verificar. E também, muitas vezes, por desconhecer. Primeiro, imagina que pode ser algum aumento de alguma coisa, né? E segundo, até por inexperiência ou desconhecimento de saber buscar essas informações, até a quem eu vou me direcionar. Né? É delicado, né? Infelizmente. E outra coisa, geralmente pessoas de menor poder de conhecimento, né? Sim. Pessoas mais humildes. O aposentado, ele é considerado hipossuficiente, né? Nesse caso, e ele é hipossuficiente. Tanto é que há uma equiparação, um entendimento dos tribunais, das jurisprudências, da equiparação para uso da restituição em dobro.
desses valores, justamente levando em consideração a hipossuficiência do aposentado e do pensionista. Quem vai pagar essa conta? Eu, você, nós, infelizmente, vamos pagar esta conta por irresponsabilidade de alguém que deve de fato ser apurado, que deve ser analisado de forma criteriosa para que nós não tenhamos que pagar um preço tão caro, né? Valores ínfimos, porém, quando do todo, a dimensão vai muito além do que nós podemos imaginar. Conversando aqui com a doutora Josefa Costa, ela que é advogada especialista em direito previdenciário, sobre este tema, saques indevidos dos aposentados e pensionistas do INSS. Produção, vamos preparar um cafezinho para minha convidada? Produção, obrigado aí pelo cafezinho com leite aqui na TV Meio, conversando com a nossa querida doutora Josefa Costa, pessoa advogada de minha estima, que eu tenho muito carinho e muito respeito pelo seu conhecimento, pelas suas atuações. Doutora, a produção preparou um café especial. Eu não vou lhe perguntar, porque eu sei que você adora um cafezinho, então, por favor, muito doutora. Muito obrigada. Quer conhecer um pouco mais sobre esse tema? Tem alguém aí que é seu vizinho, seu amigo, seu parente, seu pai, alguém da sua família que foi agraciado com esse presente maravilhoso dos descontos? É só ficar ligado. Nosso programa tem muito mais aí pela frente e daqui a pouquinho a gente volta. De volta nesse segundo bloco do programa Café com Leite, hoje aprendendo um pouquinho sobre esses descontos abusivos e indevidos, né? Dos aposentados através da Previdência Social, coisa absurda aí, é um roubo, um assalto das pessoas menos favorecidas aí, as pessoas tirando proveito, infelizmente. Mas nós estamos aqui recebendo as orientações da advogada especialista em direito previdenciário, a doutora Josefa, que tem um profundo conhecimento a respeito do assunto. E nós vamos deixar aqui, inclusive, o Instagram dela. Se você quiser entrar em contato, mandar uma mensagem para ela, desejar fazer alguma pergunta, consultá-la, é só conversar com ela através das redes sociais, tá bom? Doutora Josefa Costa. Agora, eu particularmente vou pedir licença para a doutora para mostrar aqui para você essa minha queridinha, ó. Eu sou apaixonado. É minha revistinha do coração, minha revistinha de cabeceira. Café com Leite em Revista, a nossa 8ª edição. Olha que capa maravilhosa, ó. Que é isso aqui? Não é Rio de Janeiro não, rapaz. Eu estou no Ceará, terra do Padre Cis, Juazeiro do Norte. Aí tu pensa que isso aqui é Rio de Janeiro, né? Tem que dar 10-0, doutora, no Rio de Janeiro. Eu conheço o do Rio de Janeiro. Manda uma mensagem aí nas redes sociais do programa Café com Leite, nós vamos enviar gratuitamente para você. Você não vai pagar nada por isso. Não se preocupe com o correio, com o material. Eu envio para você, é grátis. Minha produção está preparada para isso. Lógico, o seu exemplar está guardado. Essa daqui, de forma muito especial, é da minha convidada, né? Eu não vou. Essa daqui eu vou deixar aqui no final do programa e entrego para ela. A sua produção está na posse dela, tá bom? Vamos continuar a nossa conversa, vamos deixar de conversa. Mande aí nas redes sociais, que a minha produção vai enviar para vocês. Doutora, continuar a nossa conversa e deixar, porque eu me empolgo, sabe? Essa revista aqui é do coração, isso aqui é do meu coração, então eu me empolgo e falo o programa inteiro. Mas vamos lá, tem uma curiosidade, doutora, como é que as pessoas podem, qual o sinal que eu posso ter se algo foi descontado na minha aposentadoria, ali nos meus recebíveis, né? O que é que eu devo fazer? Como é que eu devo observar, ficar atento? Vamos lá. Existem algumas formas de a gente chegar até esse diagnóstico, né? De saber se foi descontado algum valor indevido. Então, o primeiro dele é o extrato. Você acompanhar o seu extrato do INSS.
Todo cidadão aposentado ou pensionista tem acesso a esse extrato? Tem acesso a esse extrato. Então, é simples de baixar o aplicativo. Claro que o aposentado e o pensionista, ele não vai saber. E daí é até importante abrir esse parêntese aqui, Leite, e dizer que ele peça ajuda a algum familiar que ele confie. Por quê? Para ele ter acesso a esse aplicativo, seja ele no celular ou no computador, ele vai precisar fazer reconhecimento facial, vai precisar usar dados para fazer o reconhecimento de biometria. E a partir daí é que ele vai ter acesso. Muitos criminosos aproveitam desse momento de tirar fotografia para aplicar golpes, especialmente em aposentados e pensionistas. Um dado me chamou a atenção que a maioria das pessoas lesadas com esses descontos indevidos são pessoas do Norte e do Nordeste. E também são pessoas que têm menos acesso à tecnologia. Então, a gente percebe que a tecnologia ela veio para facilitar, mas também prejudica muita gente pelo fato de não conhecer. Então, ele pode acessar, voltando à sua pergunta, através do extrato do INSS, o extrato mensal, de tudo que foi descontado ali na sua folha. É só analisar individualmente ali, né? Isso. Mas a partir do dia 14 de maio, esses descontos passaram a ser notificados no próprio portal do meu INSS. Então, através ou do canal 135 ou através do aplicativo do meu INSS, o aposentado e pensionista pode ir lá e dentro do portal ele vai receber uma mensagem dizendo se ele foi vítima de descontos indevidos. E aí, isso do passado, mas eu tenho que me preocupar com o futuro? Isso no passado, a partir de agora, né, dia 14 começou essa habilitação dessa notificação, que nós vamos já demonstrar como é que faz, e algumas providências foram tomadas pelo INSS como a suspensão desses descontos. Então, para eu pedir esses descontos, eu vou pedir 5 anos para trás. Ah, Josefa, mas esses descontos estão acontecendo na minha conta desde 2010, por exemplo. Eu posso pedir do período todo, de 2010 para cá? Infelizmente não pode, porque na legislação brasileira a gente tem um instituto jurídico chamado prescrição e que o que diz esse instituto jurídico? Que eu só posso ter direito a pedir indenização de prejuízos sofridos nos últimos 5 anos, no caso desses descontos do INSS. Então, nós estamos em 2025, em maio de 2025, eu posso pedir para trás, 5 anos para trás. Passou desse período, eu perdi. Então, infelizmente, é isso que acontece com quem dorme e com quem não vigia seu direito. Se juntar 5 anos já é alguma coisa, né? Já é muita coisa. Mas veja só, nós também estamos aqui com o objetivo de... Isso foi cessado já pelo governo, né? Já, o governo tomou essa decisão de estancar, inclusive suspendendo os acordos de cooperação técnica, como eu falei no bloco anterior, e de suspender que fossem descontados, fossem feitos esses descontos, estão suspensos. Então, vamos dizer essas pessoas mais simples que acessem também, porque aquelas que fazem as operações bancárias, empréstimos também, tem os descontos, confira mensalmente, se não houve um aumento exorbitante ali, uma diferença significativa, né? Sim, até porque o extrato, ele é super explicativo, ele vem dizendo qual foi a instituição, quando foi que você fez o empréstimo, mas isso é simples para mim e para você. Leite. Quando vai para um aposentado ou para um pensionista, aquilo ali é como se ele estivesse vendo uma linguagem desconhecida, né? Chama os bisnetos e então, os netos. Então, por isso que a gente orienta que chame um neto, um filho. Primeira coisa, pergunto, você nasceu de 2000 para cá? Venha para cá, senta aqui do meu lado. Exatamente, porque essa galera jovem tanto tem a facilidade de acessar os apps, né, os aplicativos, como também tem a facilidade de dialogar com os órgãos para perguntar, olha, como é que foi feito esse desconto? Então, através do canal 135, liga para 135, se você não sabe operar
no aplicativo. No aplicativo, liga e pede orientação dos atendentes, marca um horário, vai na agência, né, para perguntar. Esses descontos exclusivamente estão sendo feitos pelo aplicativo. Porque além desses descontos, eu tenho observado que tem muitas operações bancárias que não foram autorizadas também, né? Ocorre demais isso, né? Ocorre, mas vamos dizer, vou usar essa expressão, o pente fino que está acontecendo agora é no tocante aos descontos indevidos dos sindicatos. Por quê? Porque as operações bancárias aí já suplanta o que as instruções normativas falam no tocante aos descontos de INSS de sindicatos e associações. Sim. As associações e sindicatos, o INSS está preocupado porque ele tem esse acordo de cooperação técnica, tá? Então, se você reconhece descontos de empréstimos consignados e não reconhece alguns, então procure o INSS, diga que não reconhece, peça para parar também esses empréstimos que você não reconhece, e a orientação é que você ajuize uma ação para que você tenha esses empréstimos consignados não autorizados que você consiga receber. E ajuizando a ação, que aí é diferente, você não... raramente você vai receber isso no âmbito administrativo. Eu desconheço algum caso que a pessoa conseguiu receber no âmbito administrativo, ele vai pegar essa ação judicial e vai conseguir fazer com que o banco, não sei, a instituição que procedeu esse desconto de valores indevidamente, você apresenta o extrato, comprova que aquele dinheiro não entrou na sua conta, aciona a justiça e recebe esse valor em dobro e ainda possivelmente um dano moral. Muito bem. Existe alguma coisa recente onde possa o aposentado ou o pensionista possa acompanhar, verificar, por exemplo, no site ou no aplicativo que o beneficie? Sim. De 14 de maio para cá, a gente já tem disponível no site do Meu INSS algumas ferramentas que já estão mais evidentes ali no portal para que o pensionista ou o aposentado ele possa tomar mão dessas ferramentas para solicitar. A gente trouxe até aqui uma demonstração, um passo a passo de como operar, né, esse portal do Meu INSS e fazer essa consulta. Então, aí na tela, a gente já consegue ver o primeiro desconto, aliás, a primeira notificação. Se você observar aí na tela, no canto superior direito, tem um sininho. Assim que você abre o portal do Meu INSS, que você vai conseguir abrir com o seu CPF e uma senha criada. Se você não criou, é importante criar. Para fazer essa senha, tem que fazer o reconhecimento facial. Aí a gente trouxe uma simulação de uma conta de uma cliente nossa, sem dados nenhum aparente, para preservar os dados da cliente, mas a gente está demonstrando aí que no sininho aí onde está marcado tem o nome notificações. Nessas notificações você vai clicar e verificar se você recebeu alguma mensagem. Então aí a gente acessou essa tela no dia 14, no dia que iniciou esses dispositivos disparando mensagens para os pensionistas e aposentados, dizendo se ele teve descontos indevidos ou não. E aí, essa cliente, por exemplo, ela teve um desconto. Se você observar nesse texto que está sublinhado, tem um aviso importante para você que o INSS encaminhou. Foi identificado desconto de entidade associativa no seu benefício. A partir de amanhã, você poderá solicitar a restituição. Aí amanhã, no caso, ele fala que esse aviso foi recebido dia 13/5, ou seja, a partir do dia 14 já é possível solicitar. Aí, Josefa, como é que eu faço essa solicitação? Na próxima tela, você já vê que a notificação, ele diz que foi identificado esse desconto e que você pode informar se autorizou ou não, tanto pelo portal do Meu INSS, como também através do telefone 135, que eu já falei aqui outras vezes. E aí ele fala com a cliente, né? Diz que pergunta se precisa de ajuda, traz uma atendente virtual aí e outros canais de ajuda. Perceba que quando você vê, converse com a Elo,
o aposentado pensionista, ele vai saber quem é Elo? Ele vai ficar todo perdido. Aí ele vai iniciar esse atendimento, aí começam outras perguntas. Então, essa tela aqui, depois que ele inicia aqui, que ele vai iniciar o atendimento, ele passa já para fazer algumas perguntas, se você autorizou ou não autorizou, e você vai dando sequência a esse atendimento, tá bom? Na sequência, você pode entrar lá em Novo Pedido, numa tela Novo Pedido, que é essa tela que vocês vão verificar agora. Nessa tela Novo Pedido, você vai ter uma gama de informações, sabe, Leite? Que vai desde a consulta de descontos de entidades associativas, a exclusão de mensalidade da associação ou sindicato lá no benefício, eu vou pedir essa exclusão. Esse pedido é um pedido direcionado da pessoa que está acessando ao INSS. Ao INSS, no portal do INSS. Eu vou poder também bloquear o benefício junto a empréstimo consignado ou a entidades associativistas, eu já tenho tudo isso disponível. E vale ressaltar que esses descontos, é importante que a gente ressalte que esses descontos, eles estão acontecendo já tem muito tempo, como a gente já falou aqui. Mas algumas providências do INSS com relação a reprimir práticas indevidas começaram de 2023 para cá. Então, essas práticas, elas não tinham como suspender acordos de cooperação técnica de quem não estava pegando autorização expressa. Essa é uma técnica que começou a ser promovida, usada pelo governo federal para reprimir esses empréstimos, esses descontos indevidos. O que mais que ele fez? Ele colocou à disposição as instruções normativas regulando que esses descontos só poderiam ser feitos mediante autorização expressa e agora com biometria. Então, está aumentando o nível de dificuldade para que essas associações façam esses descontos. Porque tem associação, segundo noticiários, que até falsificou assinaturas, falsificou documentações, né? Então, isso tanto pode responder no âmbito civil como no âmbito criminal, porque a gente está falando aí também de crime e não só no âmbito civil, mas no âmbito criminal. Então, o governo ele precisou tomar decisões mais... É porque ele tá, eu enxergo como uma corresponsabilidade aí, né? Sim, total corresponsabilidade. O governo ele tem a guarda dos dados dos pensionistas e dos aposentados. Eu estava falando há pouco tempo com minha mãe e eu dizendo, né, que estou trabalhando muito, eu já contribuo, tem 30 anos que eu contribuo, então é muito tempo, eu comecei a trabalhar muito jovem, e aí eu dizendo, eu sonho com a aposentadoria, né, meu sonho é a aposentadoria. E aí, como é que eu, que estou contribuindo, já tem 30 anos, vou sentir segurança nessa previdência? Sim, não é? Sem dúvida. Se a guarda do meu dinheiro teve um desconto durante 30 anos do meu dinheiro e para mim, tá lá guardadinho, e quando eu fizer 57 anos e zero, eu vou me aposentar. E o governo tem que nos proporcionar essa segurança, né? Sim. Ele é um gestor, ele manipula, ele tem nossos dados, né? Claro. Essa conversa está maravilhosa, mas eu preciso tomar um cafezinho. Vamos tomar um cafezinho? Vamos sim. Gente, eu vou preparar um cafezinho aqui para a nossa convidada. Produção, obrigado aí pelo cafezinho, doutora. Cafezinho com leite, maravilhoso, só para nós. Leite, esse café só tem aqui, né, Leite? Só tem aqui, não tem. E eu vou confessar uma coisa para você aqui. Posso confessar? Pode. As pessoas perguntam se tem café aqui, viu? Olha, gente, é café mesmo, viu? A produção é maravilhosa. A gente volta já.
De volta, terceiro bloco, programa Café com Leite, rede meio de comunicação, levando informações para você neste final de domingo, para você passar uma noite confortável depois de muitas informações, né? Você descansa, relaxa, passa uma semana bem informado, tomando as providências devidas àquilo que você acha que deve, orientando as pessoas do seu meio, o que devem ou não fazer acerca desses descontos aí abusivos que aconteceram nesses últimos meses ou anos, né? E sim, você saberá tomar as medidas depois da aula que nos está sendo proporcionada agora pela advogada especialista em direito previdenciário, a doutora Josefa Costa. Aqui eu peço permissão para olhar assim na sua telinha, olhar no seu olho e dizer assim, olha gente, quem não registra não é dono, tá? Se você criou, se você desenvolveu, se você escreveu um livro, uma poesia, uma canção, não registrou, não alega que é tua. Quem não registra não é dono. Você tem um carro, não registrou no departamento de trânsito, não é seu. Se você tem um imóvel, não registrou, não é seu. Você tem a posse, você não tem a propriedade. Se você constitui uma empresa, ou melhor, você abre a sua empresa de fato, mas você não registra, a personalidade jurídica não existe, ela não existe. Então, se você criou sua logomarca e não registrou, não lhe pertence. É de quem está fazendo uso e quem fez o registro. Então, a marca, a patente, o desenho industrial, o software, a poesia, o livro que você escreveu, registra. Quem não registra não é dono. Eu vou indicar para você uma empresa aqui do interior do Ceará que atende a todo o Brasil e também no resto do mundo, porque nós temos marcas registradas em toda a América Latina, na Europa e também na América do Norte, ali nos Estados Unidos, nós temos várias marcas registradas. Leite, Marcas e Patentes. Entre aí nas redes sociais da Leite, Marcas e Patentes, converse com as nossas consultoras e eu tenho certeza que você vai fazer bons negócios. Leite, Marcas e Patentes. Resiste. Quem não resiste não é dono. Doutora Josefa, de Juazeiro, registrando em todo mundo, viu? Muito bem. Juazeiro, Norte, terra do Padre Cícero. Minha filha, me diga uma coisa, falamos aí lá no bloco anterior, naquela questão do sininho, das notificações, né? E isso me deixou uma pulgazinha atrás da orelha. O que fazer? Eu vou ler, aí tem lá, eu tenho as opções para eu acessar novo pedido, né? Verificar as associações. E o que eu vou fazer com isso agora? Certo, vamos lá, vamos por partes, né? O sininho que você verificou, ele lhe entregou ali, é o INSS lhe entregando um recado, dizendo que você tem ali algum desconto. Ele já está me dizendo que tem um desconto? Já, ele já está dizendo, ele dá esse recado. Se não chegar esse sininho para mim, eu não tive desconto, é assim? Não necessariamente. Não né? necessariamente. Por isso que é importante fazer a parte de conciliação que eu falei, né? De você pegar e lá no portal do INSS puxar o extrato do que está sendo descontado. Eu posso ter tido, digamos, até 2022 e não ter tido mais? Pode. Pode, né? Pode. E até 2022 e depois ter sanado, até 2024 e ter sanado, porque tiveram alguns descontos que foram excluídos. Lembra que eu falei lá no primeiro bloco que foram excluídos em torno de 2 milhões e pouco? Sim. Então, pode ter acontecido isso, de ter sido excluído. E como está dentro do quinquênio, eu tenho direito à restituição, né? Isso, exatamente. E aí, por isso que é importante verificar os extratos, puxar os extratos dos últimos 5 anos e verificar. De toda forma, o que é que o INSS está tentando fazer? Para a gente entender por que ele está mandando esse sininho. É muito mais fácil para o INSS, como garantidor de devolução desse dinheiro, controlar o valor que foi descontado realmente, do que controlar possíveis ações judiciais, em que vamos supor que eu tenha tido descontado um valor vou colocar um valor de R$10 para ficar fácil a soma, de R$10 mensal. Então, no mês, foram descontados R$120, certo? No ano, perdão. No ano foram descontados R$120. Em 5 anos, foram descontados 120, R$600, né? Em torno disso. Então, se eu for pedir administrativamente, eu vou receber os R$600, claro, que com a atualização monetária. Se eu for pedir judicialmente, é possível que eu receba
600 vezes 2, que é em dobro, e mais algum dano moral. Então, o INSS, para estancar essas ações judiciais, já está tomando providências de sinalizar. E qual é o passo, né? A gente viu lá no sininho que ele recebeu a notificação. Qual é o próximo passo? Vamos demonstrar que o próximo passo é ele solicitar um novo pedido. Aí, nessa próxima tela, em que ele diz, converse com a Elo ou outros canais de ajuda. Aí você vai iniciar atendimento, aí nessa conversa com a Elo, nessa telinha, nesse quadrado, tem iniciar atendimento, você entra aí, e ele já entra nessa tela de novo pedido, onde você vai poder consultar os descontos de entidades, excluir mensalidades, bloquear esses descontos, e aí você vai escolher o que é que você deseja fazer. Eu quero consultar quais os descontos. Você consulta quais os descontos. Não, eu já sei quais são os meus descontos, eu quero excluir. Vamos iniciar pelo consultar. Quando a gente vai consultar descontos de entidades associativistas, a gente já vê que ele diz assim, foi identificado que você teve descontos associativismo nos últimos 5 anos. Você autorizou esses descontos? Aí o contribuinte vai dizer, né? Autorizei, não autorizei. Aliás, o contribuinte não, o pensionista ou aposentado. Autorizei, não autorizei. Se você disser não autorizei, nesse caso aí foi do SINAB, que é o Sindicato Nacional dos Aposentados do Brasil. No caso dessa minha cliente que a gente está fazendo o exemplo, né? A gente está trazendo o exemplo para vocês e fazendo essa demonstração. Então, não autorizei ao SINAB fazer esses descontos. E aí você coloca um telefone de contato e um e-mail e encaminha. O INSS vai contatar a SINAB e a SINAB vai ter que provar que tem autorização sua por escrito. Se ele não comprovar, ele tem que devolver esse dinheiro. Se eu tiver dúvida? Aí você tendo dúvida, de que você fala a dúvida? Se eu assinei, se eu autorizei ou não. Não, aí o SINAB vai ter que comprovar que aquela assinatura é sua. Então eu digo não, e ele que prove. Isso. E se ele mostrar alguma assinatura e você ainda tiver dúvida e não conseguir resolver junto ao INSS, aciona judicialmente. Para que a justiça peça uma perícia. Porque o INSS não vai fazer isso, ele não vai solicitar essa perícia. Então, faz esse requerimento. A orientação é, faça o requerimento se você quer receber somente o seu valor. Não, eu quero receber somente o meu valor que foi descontado. Então, aciona o INSS, faz esse requerimento de exclusão das mensalidades, que é essa tela que a gente está vendo agora, e aí você solicita essa exclusão. Não foi exclusa do seu benefício, continua vindo, aciona judicialmente. E na justiça você tem a possibilidade de receber em dobro e ainda acrescido de um dano moral a ser calculado pelo juízo que vai correr sua ação no âmbito federal. Então está assegurado, né? Só saber buscar, né? Exatamente. E isso aí não é necessário, nesse momento inicial, o apoio de um profissional do direito? Não, Para buscar informações, não, né? Não, se você tiver acesso de uma pessoa que consiga baixar o aplicativo do portal do meu INSS e essa pessoa consiga identificar ali como tirar um extrato, olhar o extrato, fazer essa solicitação de exclusão, não precisa. É tudo muito intuitivo até. Você consegue fazer só olhando as telas e dando sequência nas telas. Mas, se você tem dúvida, se você acha que de fato está sendo lesado, olha, eu nunca autorizei, porque já aconteceu Leite comigo, não no âmbito da Previdência, mas no direito consumidor, de a pessoa dizer assim, não, eu não autorizei esse empréstimo. E na hora o banco vai e apresenta as evidências, né? E aí pergunta, nesse caso desse meu cliente, perguntou-se em audiência, essa assinatura é sua? É minha. Essa banca é sua? Uma banca de frutas e verduras? É minha. Então, assim, tem que ter muita consciência de que, de fato, você não autorizou. E aí, se você não autorizou, a orientação é que se você quer receber o seu valor de indenização, porque você foi lesado, é que você procure a justiça. E aí, para procurar a justiça, você precisa de um advogado para
segunda instância, porque até em primeira instância, se os valores não ultrapassar o teto do juizado especial, não precisa. Quem não tem condições, não precisa procurar advogado, procura a Defensoria Pública, que também a Defensoria vai fazer essa ação rodar da mesma maneira. E, inclusive, os defensores são maravilhosos, atuam. Eu tive professores que são defensores que são muito bons, então não tem problema de você também procurar um defensor público. Diga uma coisa, o pau que está em Chico está em Francisco, né? Então, se eu vou buscar o meu direito e eu tenho a certeza de que eu assinei, mas eu quero arriscar, porque nós sempre queremos a vantagem, né? Sim, no brasileiro sempre quer. Eu assinei a lei e tal, mas como esse aí, será que assinou? Será que não assinou? Fica a dúvida. Se você tem consciência, faça uso da sua consciência. Se você assinou, seja justo. Isso poderá lhe causar um grande problema, né? Sim. Vamos num caso hipotético, que a pessoa assinou, autorizou aquele desconto e existem possibilidades, né? Existe a possibilidade das pessoas que assinam sem ter o conhecimento de causa, que é abordado por alguém, inclusive muito pertinente essa sua indagação, e foi abordado por alguém e não tinha conhecimento de causa. O que é isso? Ela não sabia que estava assinando um desconto de um sindicato, por exemplo. Ela poderia achar que era alguma coisa correlacionada a um empréstimo consignado. É como uma compra casada, né? Isso. Aí vai caber à pessoa a dizer assim, olha, eu não assinei, e levar para o judiciário, porque no administrativo raramente ela vai ter sucesso. No judiciário o juiz vai analisar se aquela pessoa de fato foi lesada, vai fazer entrevistas, vai escutar testemunhas para o juízo tomar ali o partido de algum lado. Mas é importante isso que você falou, que a pessoa tenha consciência de não procurar e também que os procuradores, nos casos, sejam eles advogados ou defensores, façam essa triagem antes, para também não se aventurar e cobrar consulta de pessoas e dizer que vai ter uma causa ganha, sem fazer esse crivo, né, de olhar lá no portal do INSS, porque, por exemplo, a gente vai ver aqui no portal do INSS, dando sequência nas telas, a quantidade de associações que estão sendo investigadas. Inclusive, tem disposto lá no portal do meu INSS, você pode acessar quantas associações. São em torno de 39 aqui no portal do INSS, mas são mais de 50 que estão sendo investigadas. E aí você consegue ver. Você vai dizer, não, eu nunca fiz contato com essa associação. Ou essa pessoa já me abordou, mas eu não lembro. Raramente, Leite, a gente está falando de pessoas que não sabem nem o que é uma associação, que não sabem o que é um sindicato. Aí ele vai ver nomes, como a gente está vendo aqui. Contraf, FIFT, COBAP, CONAFE. A gente não sabe como é que essa pessoa vai se lembrar, né? Então, tanto nessa parte de identificar, como saber, pronto, eu identifiquei. De fato, eu nunca fiz, né? Ele bateu o pé e disse que não fez. Aí, como é que ele vai fazer? Na próxima tela, a gente está vendo aí que ele pode fazer o bloqueio ou desbloqueio dessa mensalidade junto a esse sindicato. Aí, ele vai só solicita, clica aí nessa tela de desbloqueio e aí vai ser solicitado esse desbloqueio, né? Aliás, esse bloqueio dessa mensalidade, ele vai parar de receber. Aí a gente segue com a tela de bloqueio de mensalidade da entidade, é aparecido o número do benefício e a pessoa vai só dando sequência. Clica no benefício e a gente percebe o que nós já falamos aqui, que o INSS pede o reconhecimento facial. Então, não é tão fácil para pedir esse bloqueio e esse desbloqueio do sindicato, dessas mensalidades. Hoje, né, porque esse bloqueio e esse desbloqueio com reconhecimento facial, salvo engano, começou a valer a partir de fevereiro de 2025, então é recente. Então, os aposentados e pensionistas que estão tendo esses descontos indevidos, eles podem fazer isso através do portal, como a gente demonstrou aí fartamente nas telas, mas a recomendação é que vocês liguem no 35, peçam o passo a passo e façam essa análise, essa ponderação.
eu vou solicitar só o administrativo e receber o que de fato foi descontado nos últimos 5 anos, ou eu vou acionar a justiça porque eu me senti de fato lesado, eu deixei de comprar medicação, eu deixei de comprar o sustento da família. A gente sabe que a maioria... Independente do valor, foi o fato. Isso, né? E a maioria foram pessoas hipossuficientes mesmo, que foram lesadas, pessoas que não têm conhecimento, e eu ainda não tenho essa estimativa, mas inclusive eu vou procurar fazer um estudo disso. Eu creio que grande maioria é aposentados rurais, que ganham até um salário mínimo de aposentadoria e de pensão. É impressionante, né? Gente, ela é especialista em direito previdenciário. Teve dificuldade, não conseguiu localizar através do 135, do site e outros meios. Entre em contato com o advogado especialista em direito previdenciário. E eu aqui, conversando com a doutora Josefa Costa. Doutora, nossa conversa está maravilhosa, doutora, mas eu preciso tomar um cafezinho. Vamos tomar um cafezinho, vamos? Muito bem, esse café é providencial, né? Esse café é providencial. Que bom. Vamos sim. A gente volta já, tá bom? Rede Meio de Comunicação, programa Café com Leite. Nosso intervalo é rápido, fica ligado, voltaremos em instantes. Eu falei que era rapidinho, já me delicei de um cafezinho, já tomei o café, já bebi água, já conversei mais, já aprendi muito mais aqui com a nossa convidada, a doutora Josefa. Mas, doutora, eu quero te agradecer de coração por esse momento, foi maravilhoso, aprendi bastante. Sucesso, quero que você deixe aqui as suas redes sociais e quem quiser e desejar procurar a doutora Josefa, que assim o faça, né? Imagina, Leite, eu que agradeço a oportunidade de poder estar falando dessa temática tão atual. Quem desejar mandar alguma dúvida para mim é @josefaadvogada. Tem orientações lá no seu Instagram? Tem algumas orientações, a gente também tem temáticas de direito do consumidor e direito trabalhista, e a gente sempre leva informação pedagógica, né, de maneira pedagógica, para que as pessoas tenham noções de seus direitos. Que bom. Muito obrigado mais uma vez. Imagina, um abraço a todos e fiquem com Deus. E a você que nos acompanhou até agora em todo o Brasil, obrigado pelo carinho da sua audiência, obrigado pela sua companhia, e domingo eu estarei de volta aqui com mais um convidado e mais um tema para você. Beijo a todos, fiquem com Deus e que Deus